Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg e Cássia, boa tarde para vocês, boa tarde para os ouvintes, também para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Bom, o presidente Lula estava lá na Coreia, depois nas Arábias, e voltando com o trabalho de fazer, enfim, começar a montar os seus palanques eleitorais, a sua articulação eleitoral. A expectativa era se o ministro Fernando Haddad já vai ficar logo designado candidato a governador de São Paulo. Vera? Olha, Sardenberg, eu estava lá em Brasília ontem e apurei que haveria um jantar entre o Lula e o Haddad para bater o martelo sobre isso. Até estranho, né? Eles estavam juntos lá, podiam ter feito isso na Coreia, na viagem, no voo, em 1000 oportunidades, mas tinham marcado esse jantar. E, no entanto, aconteceu a conversa, aconteceu o jantar, mas não temos ainda fumaça branca, não tem definição. Tudo indica e tudo caminha para ser o Fernando Haddad o candidato ao governo de São Paulo na chapa do Lula. Mas ainda está dependendo de alguns ajustes que ninguém sabe dizer exatamente onde está pegando, né? As pessoas não sabem, uma fonte me disse hoje que não sabe direito o que se passa na cabeça do Lula. Mas o fato é que antes de anunciar quem vai ser o candidato e, portanto, começar as tratativas para, inclusive, o ministro se desincompatibilizar e tudo mais, o Lula marcou uma conversa para a semana que vem com o vice-presidente, Geraldo Alckmin. Vai conversar com o Alckmin a respeito de eleição. Todas as conversas que eu tive lá em Brasília vão no sentido de que o Lula não vai obrigar o Alckmin a fazer nada que ele não queira. E nem vai designá-lo para uma missão a contragosto, etc. Que eles estão se dando muito bem, que o Lula é muito grato ao Alckmin, sabe que é difícil ter um vice tão leal quanto ele, que, portanto, não vai colocar o Alckmin em nenhuma roubada. Mas o fato é que eles vão ter essa conversa. O que me dizem é que o Lula quer que o Alckmin participe muito da campanha em São Paulo, ainda que ele não seja candidato e que ele continue na chapa como candidato a vice-presidente mesmo, ele vai ter um papel importante na eleição de São Paulo, correndo o Estado, ajudando quem for o candidato a se viabilizar, a contrapor o Tarcísio, a fazer uma disputa de paternidade dos principais programas e das obras em São Paulo. Então, Rodoanel, Bom Prato, toda a questão ali dos programas que foram instituídos nos governos tucanos e continuados na gestão Tarcísio, e principalmente que o Alckmin vai ser a principal voz para demolir a privatização da Sabesp, que ele vai ser quem vai, com a autoridade de quem governou o Estado por mais tempo, dizer que a Sabesp era uma empresa que funcionava, uma empresa bem vista pela população e uma empresa que não tinha ali nenhum problema e que depois da privatização ela passou a dar muito problema e que a privatização foi mal feita, que só teve um interessado, etc. Então, ainda que o Alckmin não seja candidato, ele vai ser uma figura central na disputa em São Paulo, segundo as minhas fontes me contaram. Bom, isso aí tem que ser resolvido ou deve ser resolvido na semana que vem? Não tem um prazo assim tão rápido, porque é em abril a desincompatibilização, mas o que eles estão achando, Sardenberg? Que eles estão comendo mosca, porque o Flávio Bolsonaro está avançado com as suas articulações, que o próprio Tarcísio já é candidato à reeleição, portanto, está em campanha, e que o Lula ainda não largou direito, né? Não tem candidaturas definidas nos estados, não tem candidatos ao Senado, e as últimas pesquisas assustaram bastante o pessoal por lá. Ninguém imaginava um empate a essa altura do campeonato. Eles imaginavam que por ser um mandatário ali, por ser um incumbente, e pelo fato do Flávio carregar ali o desgaste do sobrenome Bolsonaro, haveria pelo menos uns 10 pontos de diferença no segundo turno. Foi isso que me disseram. E não é o que as pesquisas demonstram. Então,
Agora bateu um certo desespero e houve uma constatação de que eles precisam montar esses palanques para a coisa não ficar tão atrás. Minas também está tudo muito desmontado, muito desorganizado. Então agora o Lula vai arregaçar as mangas e cuidar desse negócio. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até logo mais no Ponto Final e até a semana aqui no CBN Brasil. Obrigado.